Espaço liminar, um conceito tão vago e tão recente quanto aquilo que tenta conter. Pode ser um espaço físico real ou apenas um sentimento. Um espaço liminar pode ser definido como o momento entre o que foi e o próximo, o que, apesar de aparecer apenas a descrição de presente, na verdade é um lugar de transição, uma temporada de esperar e não saber. Mas também cabe a descrição de espaços físicos que estão ausentes de sua função ou que funcionem como pontos de transição entre espaços, como, sei lá, uma sala de espera num consultório, um parque de diversões em que você não vai ficar lá. São espaços em que você só visita e sai. São espaços de transições. E em todas essas situações acontece desconforto, o sentimento de irrealidade, de transitoriedade. Quando você olha os espaços liminares e as imagens que você encontra na internet, o sentimento de desconforto é unânime pra quem olha, pra qualquer pessoa que olha. São sempre espaços vazios, espaços que você tem quase certeza que você já viu, mas você com certeza não passou exatamente por aqueles lugares. São imagens genéricas da internet. É realmente algo bem confuso. E foi desse conceito que nasceram as Backrooms. Backrooms são uma lenda urbana, uma creepypasta denominada como a parte inacabada do mundo, os bastidores da realidade. A versão original, ou seja, o nível 0, veio de um comentário do 4chan, de um post pedindo por imagens perturbadoras, imagens de espaços liminares. E uma delas foi uma onde um usuário anônimo fez uma pequena historinha baseada em uma das fotos. As Backrooms faz referências às várias outras tendências de terror durante a internet e é bem interessante você dar uma olhada nos níveis. E é por isso que eu decidi fazer essa série falando sobre cada um dos níveis da Backroom. Vai ser uma série gigantesca, porém que vai valer a pena. Isso porque não tem outro tipo de conteúdo desse tipo na internet. Até que tem alguns youtubers, tiktokers que falam sobre isso aqui no Brasil, porém do jeito que eu vou fazer é bem diferente. Eu vou simplesmente pegar todo o conteúdo da wiki de Backroom e transformar ela em vídeo. Vai demorar muito, mas eu espero que eu consiga fazer isso durante a minha vida. Eu sou o King e seja bem-vindo às Backrooms. Os níveis normais formam a estrutura das Backrooms e variam muito em tamanho, perigo e habitabilidade. Habitabilidade sendo o quanto tempo você pode ficar naquele nível. E, bom, os níveis mais típicos, eles tendem a ser infinitos em tamanhos, mas eles são meio que repetidos. E muitas vezes provocam uma sensação estranha de familiaridade com o que está acontecendo sobre ele. Algo que nasceu do conceito de espaços liminares. As leis das físicas da natureza, como as conhecemos, não são confiáveis dentro das Backrooms. No entanto, alguns dos níveis mais hospitaleiros e estáveis abrigam algumas comunidades prósperas de humanos e alguns habitantes conseguiram sobreviver até mesmo nos níveis mais perigosos, e a gente também vai falar sobre essas comunidades bem mais tarde. Dentro de cada nível existem entradas e saídas para outros níveis e elas são catalogadas das melhores formas possíveis, pois fazer um retiro apressado é muitas vezes necessário, visto que alguns desses níveis são perigosos demais para ficar durante alguns minutos. Uma dica importante a ser lembrada é que os níveis ocasionalmente são propensos a ficarem meio instáveis, tendo em mente a documentação de qualquer nível está sujeita a alteração sem aviso prévio. Ou seja, esses vídeos que eu vou fazer sobre os níveis podem ter algumas informações e estarão desatualizadas daqui a alguns meses. O vídeo de hoje será sobre o nível 0. Nível 0, dificuldade de sobrevivência, classe 1. O nível 0 é o primeiro dos Backrooms, é o primeiro nível que a maioria encontra. É um espaço não linear, é como um grande labirinto, uma sala de fundos de um ponto de venda. Semelhante à sua forma anterior, todos os quartos do nível 0 parecem uniformes e compartilham características bem superficiais, como um papel de parede amarelado, tapete úmido e uma iluminação fluorescente amarelada, meio inconsistente nas salas. No entanto, não há duas salas idênticas do nível. A iluminação instalada cintila de forma inconsistente e zumbi em uma frequência constante, como um chiado de rádio. Esse zumbido é notavelmente mais alto e mais intrusivo do que um zumbido comum, e o exame das luminárias para determinar a fonte tem sido inconclusivo. A substância que satura o tapete não pode ser identificada de forma consistente. Não é água e não é seguro consumir. O tapete é extremamente úmido. O espaço linear do nível 0 é alterado drasticamente. É possível andar em linha reta e retornar ao ponto de partida, e refazer seus passos resultará em um conjunto diferente de salas aparecendo do que as passadas. Ou seja, ele é bem constante em relação a isso. Devido à sua semelhança visual entre os quartos, a navegação é muito difícil. Dispositivos como bússolas e GPS não funcionam ali, e as comunicações de rádio são extremamente distorcidas e não são confiáveis. E, bom, se você ouviu alguma coisa não humana, corra, porque essa coisa com certeza já te ouviu. Ele é totalmente parado e desprovido de vida. Apesar de ser a entrada primária das Backrooms, o contato com outros andarilhos dentro do nível nunca foi relatado. E se você ver um humano, não é um
humano. Presumivelmente um grande número de pessoas morreram antes de sair. O mais provável é que as causas sejam desidratação, fome ou trauma psicológico, devido à privação sensorial e isolamento. No entanto, nenhum cadáver foi relatado a partir das mortes hipotéticas. Tentar entrar no nível 0 em um grupo resultará na separação do grupo até que o nível seja saído por todos os membros. Algumas alucinações são bem comuns nesse nível, como o cantarolar da iluminação aumentando para um volume ensurdecedor, em seguida abruptamente silenciado, como num filme de terror que tenta te dar um jumpscare. A aparência das portas também é uma alucinação bem comum. A aparência das escadas, um déjà vu muito grande, um discurso humano que não se assemelha a nenhuma linguagem já catalogada no mundo, um movimento na visão periférica que se assemelha a insetos rastejando e alguns insetos batendo as patinhas nas paredes. De acordo com a análise, o dióxido de carbono dos níveis dentro do nível 0 estão subindo a uma taxa constante gigantesca, e o que isso significa é completamente desconhecido. Não existe nenhuma entidade, e a entidade dentro das backrooms são seus habitantes nativos, são seus monstros, e 99% deles não são amigáveis. E não existe nenhuma conhecida dentro do primeiro nível, dentro do nível 0, incluído outros humanos. Se você vê, ouve ou encontra o que acredita ser outro andarilho, não é um humano e nem uma entidade. Provavelmente é apenas uma alucinação, na verdade. Mas mesmo assim não é aconselhável você chegar perto. Uma entrada conhecida do nível 1, o no-clip acidental no nosso mundo comum para as backrooms, é a entrada mais fácil pro nível 0 e também, consequentemente, a mais comum. Uma outra entrada fica apenas no nível 283, que também tem algumas portas mofadas que levam de volta a nível 0. E as saídas mais comuns só são possíveis pelo no-clipping, que resultam para a entrada do próximo nível, o nível 1. Como os recém-chegados ao nível 0 muitas vezes não sabem exatamente como funcionam os backrooms, é necessário manter tudo em ordem e a cabeça no lugar para tentar sair. E também existe uma subsala dentro do nível 0, chamada Sala de Manila. Nós vamos falar bem detalhadamente sobre ela na minha playlist sobre subníveis das backrooms, mas por enquanto o que nós sabemos sobre ela nesse vídeo é que a entrada para ela dentro do nível 0 é extremamente rara, mas ela é possível caminhando uma enorme distância em qualquer direção do nível 0. Ao contrário do próprio nível, os andarilhos podem acabar se encontrando na Sala Manila, mas o quarto é apenas um beco sem saída. Em vez disso, funciona apenas como um ponto de encontro para os andarilhos que sobrevivem à caminhada. Bom, esse vídeo eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham